Eu comecei a dar aula em casa como explicadora. Eu tinha de 14 aninhos e já dava aula como explicadora lá na favela em que eu nasci, né? Eu gosto muito de falar isso. No ensino médio, eu fiquei mais no grupo da galera que eu estudava, porque foi uma fase que eu tive um pouco mais de responsabilidade, já estava começando a pensar nessa coisa de vestibular. E aí eu já me dedicava mais, mas sempre fui muito namoradeira, né? Sempre fui muito apaixonada, né? Então também sempre tive esse lado de curtir a vida, as pessoas. Mas sempre estudei, sempre gostei de estudar. Era focada, no ensino médio foi a época mais focada. Eu sou de uma família humilde, cresci numa... Eu não gosto de dar a palavra comunidade, eu gosto da palavra favela, porque eu acho que comunidade é meio que um eufemismo, né? Suavizar a ideia, vamos falar comunidade. Fui a primeira a me formar na minha família. Na verdade, a primeira e a única. Meu pai está perto de se formar, mas fui a primeira. E assim, num curso superior de universidade pública, o que é também, né, bastante gratificante para a família, até porque eu só tinha essa opção, né? Ou trabalhava, como sempre trabalhei, para pagar, ou trabalhava, estudava muito e passava. Então, eu consegui esse lado, né, de fazer a pública. E eles sempre tiveram muito orgulho, sempre me apoiaram muito. Então, assim, ser professora, para eles, é um orgulho. Meu pai, então, adora falar, minha filha é professora, minha filha. Não, professora de grego, que eu não sei o quê, porque ele é pastor, né? Ele fala, não, porque minha professora aqui, não, muita responsabilidade, né? Porque minha filha tá aqui, ó, sabe grego. Aquela coisa, eu fico assim, ai, meu Deus. E isso é muito bom, né? Quando a gente tem apoio da família. Mas quando a gente não tem apoio da família, né, a gente precisa apostar na gente, né, nas nossas escolhas, naquilo no qual a gente acredita, né, que vai fazer bem, que vai desempenhar bem. Tenso, porque eu me cobrava muito, né, sempre existe, né, aquela cobrança assim, que a expectativa, né, criada pela família, quando a família apoia e quando não apoia, né? Mas também quando apoia, rola essa expectativa de é o ano, é a prova. Então, aquela coisa de é aquele ano, é aquela prova, é a minha oportunidade. Eu me dediquei muito, né? E na época eu adoeci, porque eu estudava em escola pública. E aí eu tinha uma defasagem muito grande, assim, eu digo que a escola pública para mim, né, é a melhor, porque ela me formou como cidadã. Eu acho que esse é algo muito importante. Mas, de fato, eu enfrentei alguns problemas de falta de professor, né? A gente sabe como é que é, né? No nosso país, o sucateamento na área da educação, né, pública de qualidade. E aí, eu tinha esse probleminha de algumas matérias, principalmente exatas. Então, física, nossa, meu Deus, física era tristeza total. E aí aquela coisa que o vestibulando tem, né? O desespero de eu preciso ser bom em tudo, mas ninguém é bom em tudo. A gente precisa estudar tudo, porque a prova cobra, mas nós temos habilidades, nós temos áreas, né, com as quais nós nos identificamos mais. Por isso até que aqui os pró-alunos estão deixando a oportunidade de fazerem as turmas específicas, né? Do aprofundamento humanas, aprofundamento biomédicos, porque a gente tem realmente áreas, né, com as quais nós nos identificamos mais. E aí eu contei com o apoio de professores muito queridos, me apoiaram muito, me deram um maior, assim, suporte e me aconselharam muito. E na época, como eu queria o ERJ, e o ERJ, né, continua até hoje seguindo o seu vestibular fora ali do Enem, na minha época não tinha Enem. Mas eu queria o ERJ, e a UERJ tinha um exame específico, então eu consegui estudar de maneira mais saudável para as outras matérias, para as de exatas, e foquei muito na minha área, que na época a gente fazia letras, até hoje é assim, né? A gente fazia língua portuguesa e literatura brasileira e outra língua, que fosse a estrangeira. Então eu fiz 2 línguas como específica. E aí na de espanhol, que eu fiz espanhol, eu gabaritei, e na outra eu errei uma. E a redação também foi muito bem. Então, o que me colocou lá dentro, que eu passei em 11º lugar, né, geral no curso de letras, foi justamente a minha área, sabe?
Mas foi muito difícil, né? Porque a gente enfrenta muitas dificuldades, assim. Muita cobrança de querer fazer as coisas rápido. E aqui, na época, não havia esse universo como há hoje, né? A gente tem plataformas grandiosas como o Enem, que tem todo um apoio, que dá todo um apoio. Mas a gente não tinha muito isso. Então, mas eu venci. E eu acredito que quando a gente quer muito alguma coisa, a gente vença. Magistério, primeiro porque eu gosto de aparecer. Segundo, mentira, não é primeiro não, eu gosto de aparecer mesmo, uma coisa minha, sempre fui assim. Mas porque desde cedo, né, eu queria ser professora. Então, para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula em casa como explicadora. Eu tinha de 14 aninhos e já dava aula como explicadora lá na favela em que eu nasci, né? Eu gosto muito de falar isso. E aí já comecei ali e tal, então já gostava dessa coisa de ser professora. Eu queria ser qualquer coisa em que eu pudesse aparecer. Bastante, porque eu gosto de aparecer. Sou uma pessoa que eu gosto de câmera, estou me sentindo super bem agora, por exemplo. Super à vontade. Que eu gosto de estar em destaque. E aí, como professora, a gente tem isso, né? Essa coisa de aparecer, de todos estarem nos olhando. E sempre fui apaixonada. Aí, na época de vestibular, rolou aquela dúvida com o direito. Eu acho que isso acontece, né, na vida de todo mundo, porque a gente está numa sociedade em que alguns cursos são mais valorizados do que outros, né? E a gente pensa sempre muito assim, numa resposta financeira de repente. Mas os professores, na época de cursinho, né, eu fazia curso técnico em administração, porque pobre tem que ter plano A, B, C e D, A, E, G, H. E aí eu fiz o técnico, estudava no terceiro ano e fazia à noite um pré-vestibular, né? E aí os professores fizeram com que eu me apaixonasse 100% e ali tivesse certeza de que eu seria professora e de língua portuguesa, porque eu me identificava muito com a área, né? Acredito muito que as pessoas, quando elas têm oportunidade, elas mostram, sabe, um outro lado. E aí a educação, né, magistério, é isso. É você, por meio do conhecimento, dar oportunidade para que as pessoas trilhem novos caminhos. Num país como o nosso, tão desigual, né? Enfim, que a gente enfrenta tanta segregação, né? E aí, eu, como favelada, me sentia com essa missão. E eu digo que eu já adulta, unindo os dois universos, né, da minha religião e da minha profissão, no cristianismo protestante e também no católico a gente fala de vocação, de missão, né? São palavras muito... E eu digo que eu fui vocacionada por Deus para a missão de educar. Porque o professor, ele não é só alguém que transmite um conhecimento. Claro que a gente tem de se aperfeiçoar cada vez mais, transmitir um conhecimento, né, de uma maneira com qualidade. Mas o nosso principal, né, a principal assim, finalidade, o principal intuito é educar. E aí foi como, né, assim, foi perfeito, porque uniu esses meus dois lados. Ao mesmo tempo que eu apareço, que eu me mostro, né, eu também dou, né, ajuda, suporte para que as pessoas trilhem seus caminhos e o melhor de tudo, realize seus sonhos. A gente fica depois sabendo, né? Ah, professora, eu fui para tal lugar, eu fiz tal coisa. Ah, eu tô feliz, eu tô realizado. A gente fica muito feliz de ter contribuído um pouquinho, né? Para que essa pessoa, as pessoas, os alunos voem e trilhem seus caminhos. Eu acho isso muito lindo, chega a ser poético. E aí, já indo para outra parte da pergunta, eu sou muito sensível. E a literatura, que é uma área intrínseca, né? A língua a gente estuda sempre, mesmo quem quem faz letras, literaturas, é porque a pessoa ela fica um pouco mais de tempo só dedicada à literatura e não estuda uma outra língua. Só que quem faz língua, como eu fiz, né, língua portuguesa e língua grega, a gente também estuda literatura e tem habilitação para dar aula de literatura. A literatura encanta, o texto literário encanta muito, porque a arte, né? A literatura é arte, e a arte tem essa finalidade de trabalhar com o que há de melhor e também de pior na humanidade.
E aí me encanto, eu sou muito apaixonada pela minha área mesmo. Eu sou muito romântica, então a gente tem na literatura e as muitas possibilidades de interpretação dos textos, isso me encantava muito. E aí eu resolvi que ia ser professora. E fui para letras, na UERJ, que era a universidade que eu queria, assim, sabe? Desde pequena eu passava ali, eu morava perto, né? Porque o Caju é perto ali do Maracanã, é contramão, mas é perto. E aí passava ali, ficava olhando aquele prédio cinza, mas eu vi uma beleza naquele cinza, sabe? O que é isso, pai? Ah, é o UERJ, é uma faculdade, minha filha. Ah, vou estudar aí, pai. E aí deu certo e eu fui estudar letras na UERJ. Tem uma coisa que deu certo na minha vida, é isso, eu sempre falo, né? Que é, assim, identificação total. Isso é muito importante, porque com dor, sem dor, né? Há 5 anos atrás eu fiz uma cirurgia de coluna, uma coisa também importante sobre mim, e eu tenho 12 parafusos e uma prótese na coluna, assim. Você olha assim, parece até que eu não estou toda trabalhada no titânio, mas eu sou toda trabalhada no titânio. E eu não deixei de trabalhar. Eu fiquei afastada, obviamente, né, o período, enfim, uma cirurgia muito grande, eu fiquei muito debilitada. Mas logo depois, a minha questão era voltar da aula, porque realmente é alguma coisa que me move. Eu levanto 5 horas da manhã, eu vou pro colégio, vou pra escola, eu vou pro Enem, eu vou gravar, eu vou me encontrar com os meus alunos virtualmente ou presencialmente. É algo que me encanta e me faz viver, sabe? E é isso, acho que é muito importante sentir isso. Por isso que a gente tem que seguir a nossa vocação, aquilo que a gente gosta. Porque aí o sucesso é garantido. A gente só tem sucesso quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente faz uma coisa que não gosta tanto e aí aos poucos você vai se desconectando daquilo, né? Então eu tô o tempo todo. Eu tô não vou pra baladas, né? Não é meu né? Não sou de balada, mas assim, vou um barzinho, uma coisa. Fora de pandemia, né? A gente sai. Você tá ouvindo a música, as pessoas estão curtindo a música, mas eu tô analisando ali a função sintática, aquela coisa, né? Eu tô pensando ali como é que é o intertexto, de repente o que dá para usar na minha aula. Então, a linguagem tá comigo. Eu o tempo inteiro, aquele filme, eu tô o tempo inteiro ligada para aproveitar, para usar, porque meus alunos, porque não sei o quê, porque esse livro, porque aquela citação. É isso, me move. É difícil porque é um convite, né, que a gente tem muito novos, né? Quando a gente faz o vestibular, eu, por exemplo, quando eu era um ano adiantada, então eu entrei para baixo, eu tinha 17 aninhos, nem tinha completado ainda a maioridade. Então realmente é uma fase em que a gente precisa tomar uma decisão muito importante, que é seguir na nossa carreira. Mas eu, a romântica, a literata, a apaixonada pela literatura, pela música, pela arte, acho que a gente deve seguir o nosso coração. Claro, a razão é importantíssima, né? Não há uma separação entre as duas coisas exatamente, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, o que eu gosto de fazer? E seguir as duas coisas. Pensar, claro, né, na resposta financeira, no sucesso, que é um sucesso visto socialmente, mas também pensar na felicidade, no contentamento, na realização, porque isso mexe com toda a nossa vida. É isso, estudar, se dedicar mesmo tempo, porque a profissão da gente é o que acompanha a gente para sempre e é o lugar, né, o trabalho é o lugar em que a gente mais passa tempo, até mais do que com a família e tal. Então, precisa ser alguma coisa que mova a gente e que faça sentido e que a gente ame fazer. Acho que é isso, se entrega. Se você tá querendo, não fica com medo, estuda, se prepara e corre pro seu sonho.